E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Moisés Borges, do programa Liderança e Gestão. E eu, Márcia Guimarães, do Cresça e Apareça. Aí, nós estamos bolando algo bem criativo, divertido e com muito conteúdo para você nesse segundo semestre. Que será, hein, Moisés? Eu acho que nós não deveríamos falar agora. Se você ficar conectado conosco aqui no programa de hoje, você vai ficar sabendo. Vai ou não vai? Vamos dar um spoiler? Fala rapidinho aí para as pessoas. O que vai acontecer, doutora Márcia? Chega de ruídos na sua vida pessoal, nos seus negócios? Ou quantos ruídos têm impedido você de avançar? Por aí. Nós vamos juntos explicar melhor para você daqui a pouco. Fica ligado na gente aí. Obrigado, doutora Márcia. Eu que agradeço. Valeu. Boa noite mais uma vez. Esse é o programa Liderança e Gestão e nós estamos chegando até você aqui direto da TV Barueri.live. Sim, nós estamos na região metropolitana de São Paulo, na cidade de Barueri, essa potência industrial, comercial, empresarial. E por falar em empresarial, quero já dizer para você que este é o momento, nesse exato momento você vai fazendo contato com as pessoas que estão aí à sua volta. O seu líder, seus liderados, seu tio, sua avó, sua esposa, seu esposo, seu cunhado, sua cunhada, até para a sogra, manda um aviãozinho dizendo que o programa Liderança e Gestão já está no ar, porque eu vou falar dentro de alguns instantes a respeito da profissional que nós vamos receber daqui a pouco aqui para mais uma entrevista incrível. Antes, porém, eu quero dizer para você que nós temos muitos medos na vida e nós podemos vencê-los através da resiliência e, sobretudo, decisão. Se você decidir, você pode vencer não só o medo da sua vida, mas você pode vencer muitos outros obstáculos e alcançar seus objetivos, chegar no alto do topo feliz e realizado. É sobre isso que nós vamos conversar nesse programa e queremos, mais uma vez, agregar tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Muito obrigado por você estar conosco aqui na audiência e também compartilhando o conteúdo do nosso programa. São 3 anos no ar aqui na TV Barueri e você segue ligadinho com a gente aí. Fica ligado. É isso aí, esse é o programa Liderança e Gestão. Quero mandar um abraço aqui especial para Jonatas Randall, nosso presidente da casa, e também para toda a sua equipe administrativa. Como eu estava falando para você na nossa abertura, o programa de hoje é Vencendo Seus Medos. E é por isso que nós vamos entrevistar aqui uma jovem empresária bem-sucedida que vem do norte do nosso país. Você pode ir também aproveitar esse momento para mandar a sua pergunta, você pode falar conosco através do direct, está aparecendo para você aí, ó, moisés.borg. E sem mais delongas, vou falar aqui com ela, a poderosa Samara Araújo Caval. Samara, boa noite, seja bem-vinda ao programa Liderança e Gestão. Boa noite, Moisés. Boa noite, os telespectadores. Agradeço muito pelo convite. Que alegria estar aqui com você hoje. Legal. Samara, você é do norte do país, é isso? Isso, eu sou da cidade de Marabá, no sudeste do Pará. A gente aqui, quando faz o programa, a gente sempre começa pelo início, assim, das suas origens. Depois você fala o que você está fazendo aqui em São Paulo. Mas quem que é a Samara Araújo? Samara pequenininha, na infância, você é filha única, você era sapeca, você era calminha. Quem que era a Samara na infância? Bom, Moisés, a Samara, no caso a Samarinha. A Samarinha, era assim que você era chamada? Eu era chamada de Samarinha. Mas até hoje ainda não? Não, hoje é Samara. Samara, beleza. Isso, é Samara. Samara sempre foi uma criança feliz, uma criança alegre, amorosa, carinhosa, inteligente e muito esperta. E quando você fala assim, muito esperta, era sapeca, dava trabalho para os pais ou ficava assim, sentadinha, cruzadinha, mantendo os modos? Imagina que ficava sentada.
Era uma criança sapequinha mesmo. É? É. E a mãe chamava muita atenção, puxava, pegava muito no seu pé ou não? Sim, me chamava bastante atenção, inclusive não me deixava com muita gente, assim, porque eu Sabia, era muito esperta. você sabia que você podia aprontar. E Aprontava. você é filha única ou você tem mais irmãos? Como é que é o negócio Eu aí? sou filha do meio. Nós Uhum. somos 3 irmãos. 3 irmãos. É. Tá. E esse negócio de ser filho do meio é meio complicado, né, Samara? Porque filho do meio parece que não tem nome, é meio que esquecido. Como é que era para você ser a filha do meio? Bom, quando eu nasci, né, o meu irmão, o primeiro, é homem, e quando eu nasci, a segunda mulherzinha, eu tive bastante atenção, É. principalmente do meu pai. Muito Ah, carinhoso, muito atencioso, aham. e eu gostava de ser a única mulherzinha. E depois veio a minha irmã, né? Aí já veio para tomar o seu trono. Aí mudou um pouco. É, legal. E me diga uma coisa, se vocês entre irmãos, lá na infância, tinha aquelas brigas de irmão, o pega era grande ou vocês eram tudo de boa? Não, nós somos unidos, vamos destruir a molecada do bairro. Não, tinha uns pega sim. Tem que ter, né? Tem que ter, né? Principalmente quando a minha irmã nasceu, né? Que ela ficou ficando maiorzinha e ela sempre queria minhas coisas. Ai, ai, ai. Normal, né? Normal, isso é legal. E me diga uma coisa, Samara, você na escola, você por ser sapequinha, legal, eu gostei desse termo, desse adjetivo para criança levada, sapequinha. É, essa Você, pequinha. você na escola era de boa, dava muito trabalho, tinha muito recadinho para casa, como é que era o negócio? Não, na escola eu sempre fui dedicada, sempre fui atenciosa, né, com as professoras, sempre Aham. fazia minhas tarefas impecavelmente, né? Aquele Porque negócio de respeitar os mais velhos, né? isso E professor também, na nossa época, era muito respeitado, né? era. Na escola eu era uma menina exemplar. Legal. Samara, e me diga uma coisa, assim, na dinâmica de sala de aula, você costumava sentar na frente, no meio ou atrás? Cuidado com o que você vai responder, hein, porque aqui eu tenho a minha galera, aqui eu vou falar já já para você. Eu gostava de sentar na frente, Olha a minha mas cara. Mas as professoras sempre me colocavam mais para trás, porque eu era uma das maiores, né, a de em Uhum, estatura. Aí ela certo. colocava os aluninhos menores, né, e Ok, eu ficava atrás, mais entendi. atrás. Aí Hum, ficava no meio ali. E para, assim, em termos de dinâmica, em termos de produção acadêmica, você ia no trancos e barrancos ou estudava bem? Como é que era? Era CDF? Eu era uma aluna mediana, não Aham. era tão CDF não, porque eu gostava de estudar, eu sempre cumpria, né, com as Ah, obrigações, mas ah, não chegava a ser CDF não. não? Mas era Não, esforçada? era Ah, eu esforçada. também. Eu era do fundão, eu era do meio. Mas assim, aquele do meio que fica interagindo com a galera de trás, sabe? E eu nunca fui CDF, mas eu era do cara vou me esforçar um Eu pouco. também me interagia bastante com a galera do fundão. É, temos algo em comum, hein? Ô, me diga uma coisa, o que que vocês assim gostavam de fazer lá em Marabá, na sua cidade, a molecadinha assim do Fundamental 2, chegando na oitava série, que hoje é nono ano. O que que vocês gostavam de fazer lá? Você Ah, lembra assim, pô, eu curtia pra caramba essa época. na nossa cidade tem uma tradição bastante gostosa, digamos Ah, assim, que é ir para a orla. A gente tem é? uma orla muito bonita que fica na frente do rio, E que rio que é e lá? é Rio Ah, o Tocantins. Rio Rio Tocantins. Tocantins. Legal, E geralmente quando a gente saía da escola, nós íamos para a orla passear, olhar o rio, que legal. principalmente quando tinha cheia. Quando o Aham, rio enche, né, a gente ia para lá, para ficar legal. E tem observando. lembrança de algum colega daquela época, algum amigo? Aí você aproveita e já manda um abraço aí para aquela turminha de lá. Quem que você gostaria assim de mandar um abraço especial, alguém que se lembra até hoje? Ah, eu tenho um amigo muito especial, o nome dele é Ronaldo. Hoje em dia eu soube notícias através do pai dele, que ele é professor de português na cidade de Tocantins. Um beijo, Ronaldo, era meu amigo inseparável. Ah, legal. E depois é legal que a gente se encontra mais É. tarde e as pessoas elas já estão bem resolvidas, né? Por exemplo, você casada, ele é casado também? É, ele é casado, tem família já. É legal. E aí junta, vamos juntar a família, vamos conhecer, vamos botar o papo em dia. Isso é legal, né? É muito E você legal. vai com frequência para a tua terra lá? Eu vou com frequência, né? Todos os meses eu vou para lá mesmo porque a gente tem negócios lá, tem empreendimento. Ah, legal.
Voltando à época estudantil, chegou no ensino médio, você já sabia o que queria fazer ou estava naquela assim, vou ou não vou? Eu estava naquela do vou, não vou. E aí foi para onde? E aí eu fui para um curso que eu não gostava, que eu não me identifiquei e acabei desistindo. E qual foi esse curso aí que você eu fez? fiz um curso de pedagogia, né, graduação. Mas aí você chegou a completar o curso de pedagogia? Não, eu não concluí. Eu não me identifiquei, não gostei. Chegou a fazer quantos anos, mais ou menos? Fui 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Tentei ir para as práticas pedagógicas e quando fazer estágio, seria isso? Ou dar aula? Dar aula. E quando eu cheguei nas práticas pedagógicas, aí que eu cheguei à conclusão que não era para mim. Aí você viu aqueles menininhos, aí você falou assim, misericórdia, é isso que vai ser a minha vida? Misericórdia. O que aqueles moleques tinham assim, que fala assim, aqui não é minha praia, aqui não é meu canto. Tinha um negócio assim, você fala assim, isso aqui não vai dar certo. Não, aqui não vai dar certo. Tinha umas crianças que eram bem comportadas, que levavam as tarefas prontas de casa, mas tinham outros que não levavam as tarefinhas prontas, às vezes chegavam com problemas de casa, e eu perguntava o que a criança tinha passado, estava sentindo naquele momento, e eu estava sentindo que eu estava me dando uma entrega muito grande para certos problemas, né, que as crianças tinham. E também a questão de, às vezes, eu não conseguia ter um controle direto da sala de aula com as crianças que ficavam bagunçando, mexendo, aquela dinâmica, né? Ô, Samara, você trouxe isso para um tom muito sério, mas agora eu não vou me aguentar, não posso perder essa oportunidade. Você estava ali para pagar seus pecados e não quis pagar, quis sair fora, não aguentou o trânsito. Era tenso, era desgastante. Tinha crianças que tiravam a minha atenção muito. E é nessa hora que a gente também pensa, quando a gente era da idade deles, o quantidade de trabalho que a gente dá para os nossos professores. Né? Não, eu hoje em dia, quando eu vejo um pedagogo trabalhando, inclusive a minha irmã é pedagoga, trabalha com crianças em sala de aula, eu admiro essas profissionais, porque são batalhadoras, são pessoas que dão instrução para as crianças, que às vezes as crianças não têm instrução dentro de casa, e essa instrução é na escola. Né? Samara, você migrou para um outro curso na faculdade, para fazer uma outra faculdade, aí você foi fazer o quê? Aí eu migrei totalmente de área, fui para a área da engenharia. Eu sou engenheira de materiais hoje em dia. Engenharia de materiais. E quando a gente fala de materiais, assim, que engenharia, a gente pensa muito em engenharia civil, né? Tem engenharia elétrica, de produção. Engenharia de materiais seria exatamente o quê? Ela é subdividida? Como é que é esse negócio? A engenharia de materiais é uma engenharia que ela trabalha, desenvolve materiais, seja materiais metálicos, materiais poliméricos, que são as borrachas e os plásticos, e os materiais cerâmicos. Entendi. No meu caso, eu busquei o segmento na área dos materiais poliméricos, que são as borrachas. Legal, borracha. É o seguinte, nós estamos conversando aqui hoje com Samara Caval. Ela é empresária, pesquisadora. Aliás, eu vou deixar isso para que ela mesma possa falar. Mas é o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Você fica ligado na gente aí, não sai daí, por favor. Voltamos já já. Meu sonho é ter um podcast, mas eu não me sinto muito confiante. Deixa disso! Aqui na TV Barueri temos tudo preparado para você. Independente se você é iniciante ou experiente, temos tudo pronto para você brilhar. E aí, gostou da estrutura? Entre em contato. É isso aí, estamos de volta com o programa Liderança e Gestão. Agora eu quero falar para você sobre um parceiro que nós temos, que é a Olivieri Calçados. Olivieri Calçados está no Alpha Shopping. Se você, homem elegante, você quer calçar e vestir bem seus pés, você precisa conhecer a Olivieri Calçados. Olivieri Calçados, ela é comandada pelo Alexandre. Chega lá e fala que você é uma pessoa que assiste o nosso programa, que você está ligado no nosso programa e tenha um excelente atendimento, como eles fazem com todos os clientes que chegam ali, Olivieri Calçados, no Alpha Shopping. Olha só, você pode dar uma olhada aqui na câmera central, olha o boot que eu estou usando, olha que coisa chique. Homem fino usa Olivieri Calçados. Esse nosso momento é o momento agora de nós ouvirmos um recado especial da Vinhatex com a doutora Edilaine Cristina. Roda aí pra gente.
A reforma tributária também exige mudanças no plano de contas das empresas e o ativo e passivo agora ganham um papel estratégico na apuração do IBS e da CBS. Com o novo modelo de tributação sobre o consumo, o controle contábil precisa refletir com precisão o que é recuperável e o que é custo definitivo. Isso começa com um plano de contas bem delimitado. Pensando nisso, fizemos um e-book com um plano de contas para te ajudar nessa transição. Clique no link e baixe gratuitamente. É isso aí, galera. Tá dado o recado sobre tributação com a doutora Edilane. E nós seguimos aqui o nosso programa de hoje conversando com Samara Caval. Nós estávamos falando da engenharia, que você escolheu, migrou da pedagogia para engenharia, e dentro da engenharia você escolheu a especialização de materiais, engenheira de materiais. Isso, materiais poliméricos. Poliméricos, Isso. que nome bonito esse, hein? É, Para falar de pesquisa e estudo sobre borracha, seria isso? Isso, de borracha. O estudo de vocês, a base que vocês estão utilizando de pesquisa seria o quê na borracha? Hoje em dia eu atuo no laboratório de biomassa e polímeros da Unesp, no campus de Rosana, e nós realizamos desenvolvimentos de novos materiais ou melhoramos os materiais já existentes. Tá, me dá aí uns 2 ou 3 produtos que vocês têm utilizado. O objeto de pesquisa é da sua tese doutoral, seria isso? Isso, eu estou fazendo o doutorado desenvolvendo novos materiais de borracha, e esses materiais a gente determina uma aplicação depois que é feita uma formulação. Tá. Essa aplicação desse material ela pode ser para bico de mamadeira, sola de sapato, cinto, borracha de relógio, borracha de geladeira, vedação de vidros de carro, utensílios de borracha. Você estava me falando que não é a borracha em si, vocês têm aí uma aplicação sustentável à borracha. E o que seria essa aplicação? O que você está trazendo da sua região? Conta agora para a galera. E isso é legal, porque tem muito a ver com o que o nosso planeta exige no momento. O que você está trazendo da natureza lá da sua região norte para complementar aí na sua pesquisa? Essa borracha que nós utilizamos é uma borracha natural das seringueiras da Amazônia. Nós fazemos formulações com essa borracha e eu trouxe um fruto também lá da minha região, que é o açaí, lá do Pará, em que há o descarte desses caroços depois que eles são processados, e daí a gente faz uma biomassa desse material, insere dentro do látex, faz uma formulação e nós fabricamos uns materiais sustentáveis. Esses dos quais você já mencionou aqui, né? Isso. Outra coisa, Samara, que a gente sabe na sua trajetória, esse seu lado empresarial. Você acabou de falar sobre você, pesquisadora, doutoranda da Unesp, legal. Mas vamos aqui nas questões empresariais. Como é que surge essa ideia de, você empresária, isso acontece a partir de quando? Surgiu a partir de uma dificuldade. Através de uma dificuldade, nós enxergamos uma oportunidade. Ok, vocês tinham uma dor e aí foram abraçar uma oportunidade. Isso, a partir do quê? Nós temos uma propriedade rural lá no estado do Pará, em que nós praticamos a pecuária. E lá nós temos muitas despesas, custos. Tá. E para diminuir esses custos, eu enxerguei, né, uma oportunidade de conseguir comprar esses insumos agropecuários para abastecimento da fazenda diretamente dos fornecedores e não como consumidora final. Porque é o seguinte, se você que é administradora da fazenda... Eu tenho um administrador lá na fazenda. Na sua fazenda. Isso. E aí o que acontece? O que eu estou entendendo aqui é que vocês consumiam produtos do mercado, mas como consumidora final pagando o preço de consumidora final, muito mais caro. Muito mais caro. E aí, aí a oportunidade qual foi? A dor é pagar mais caro. E a oportunidade, o que era? Criar um CNPJ, né, para poder adquirir de fornecedores a preço de custo mais barato. Então
Legal, já tinha a fazenda e agora abriu um CNPJ. Mas esse CNPJ era assim, para ser lojista, distribuidor, era um CNPJ para quê? Ou simplesmente para colher desconto no mercado? Era um CNPJ para adquirir insumos para o nosso subsistência lá da fazenda. Tá. Né? E a ideia era... E a ideia era ficar trabalhando lá dentro da fazenda, comprar as ração para peixe, ração para gado, sal mineral, milho triturado, essas coisas que a gente utiliza. Mas a ideia era só para vocês ou vocês queriam distribuir também? A ideia era só para nós. Tá. Só que aí depois que a gente viu, né, a oportunidade, nós enxergamos, nós resolvemos abrir uma loja no centro da cidade, uma loja bem localizada, para poder comercializar esses produtos também para outros produtores de médio, pequeno e grande porte, tanto produtores rurais como pecuaristas também. Ou seja, deu certo com vocês, aí agora você, quer saber de uma coisa? Vamos vender para a galera? Foi isso que vocês fizeram? Foi, exatamente. E aí abriram a loja? Abrimos a loja e já estamos com 1 ano já de inaugurada. E a loja vem tendo tanto sucesso que a gente já até pensa em expansão. E Cara, olha só, vocês que estão nos assistindo, presta atenção, hein? Quando nós estudamos uma ferramenta de administração, de avaliação em administração, essa ferramenta é SWOT, ou seja, fofa. Você tem a oportunidade de ver as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças do seu negócio. A dor que a Samara lá na fazenda estava tendo era pagar caro pelos insumos, porque também, Samara, lá na região norte tem aquela questão de muita chuva e pouca chuva, não tem? Um tal do verão e inverno amazônico? Isso, não tem uma história dessa? Tem sim. O que acontece? Lá, aqui em São Paulo, as regiões elas são bastante definidas, as estações, primavera, verão, outono e inverno. E lá no norte, não. Nós chamamos de inverno amazônico e verão amazônico. E o que acontece? No verão amazônico é uma seca, tá? Não chove de jeito nenhum. E já no inverno chove bastante. E durante a seca, o pasto ele perde alguns nutrientes, né? Porque fica seco, desidratado. E por isso a gente tem que suplementar o rebanho, né? Com sal mineral, com suplementação, com alguns insumos agropecuários e também até formular uma ração para eles, para poder nutrir desses nutrientes que faltam no capim, quando está nessa época de seca. Agora, você mora aqui em São Paulo, não longe da capital, né? Que você está na cidade de Jundiaí. Isso. Se você está em São Paulo, como que você, empresária, comanda seus negócios? A fazenda e agora a loja que atende a fazenda e distribui para os agropecuaristas da região. Como é que você faz isso no seu dia a dia? Como é que você comanda isso à distância? E ainda é pesquisadora e ainda é esposa. Isso. Tudo isso. Como é que... Agora você vai me falar como é que você comanda esse negócio todo aí. Fala aí. Bom, primeiro você tem que ter a sua gestão do tempo. Você tem que dividir as suas tarefas e também prioridades, o que você tem que fazer durante o dia. E também uma agenda ajuda bastante. Né? Fazer um agendamento para participar de um programa, por exemplo. Você sempre... E a gente se sente honrado. A gente sempre dá um jeitinho. Mas o que acontece? Podemos usar a inteligência artificial, né? O que eu tenho? Eu tenho uma TI lá dentro da minha empresa, em que eu faço uma gestão remota. Eu tenho um sistema que me dá relatórios de quanto vendeu, o que eu tenho de estoque, né? O que falta lá para os meus vendedores, e eu também faço reuniões do Meet, né? Zoom. Então você comanda no formato digital e presencial, de quando em quando você vai lá, é isso? Eu faço home office. Que chique, hein? Pode trabalhar de onde tiver, né? De onde Hoje em São Paulo você senta num lugar e comanda a empresa. E me diga uma coisa, sua equipe consegue responder bem a essa sua administração à distância? Consegue. Porque você tem que fazer uma gestão de uma equipe também. É. E você consegue... Eles conseguem
te acompanhar, vir no seu passo? Eu tenho um gestor, que é o administrador geral. Certo. Né? Esse é presencial, ele fica focado lá, Tá. tanto na loja como na fazenda. Ok. Ele é a minha peça-chave lá para poder fazer todo esse desenvolvimento lá. Legal. É uma pessoa qualificada, extremamente responsável, é o meu administrador. Legal, que bom. Ô, Samara, me diz uma coisa. Você também, você na sua história, você fala que você era uma menina tímida, aliás, passou a ser uma menina tímida e retraída. Onde que o medo entra nessa sua história? Porque até agora a gente está falando de momentos vencedores, conquistas na sua jornada. E onde que entra o medo nisso aí? Na minha infância, Moisés, eu fui uma criança muito esperta, muito feliz, muito articulada e energética, né? Sim. E devido a essa energia toda que eu tinha, eu fui, digamos assim, que podada, né? Tá. E aí chegou um certo momento em que eu já fiquei tímida, eu tinha vergonha até para levantar o braço para ir no banheiro. Tá. Isso quando fazia parte da sua educação? Você começou a ser tesourada dentro de casa, tolhida dentro de casa, é isso? A minha mãe era um pouco rígida na educação com nós. E aí nisso foi te travando? A gente vai perdendo, né, um pouco. Vai ficando mais, digamos assim, comportada, mais educada. Mas só que isso aí, pelo que eu entendo, isso foi acarretando em algum trauma para você. A gente vai ficando educado, né? Aí você fica mais quieto, você pensa antes de falar, você não responde tanto. Teve um momento na sua vida que esse medo pela rigidez da educação da sua mãe, teve um momento que você travou, que você estava assim, eu estava num local e aí eu passei por uma situação e travei. Teve isso? Não, eu comecei a desenvolver esse medo que eu percebi durante exposições, quando eu ia falar em público, por exemplo, na escola, quando eu ia apresentar meus trabalhos, né? Eu ficava muito nervosa, não falava. Aí na faculdade foi o meu maior problema, porque na faculdade eu chegava a fugir de alguns seminários, algumas apresentações, eu não ia. Tá. E me diga uma coisa, e você tinha percepção de que você estava sendo travada pelo medo? De que você estava... Ou você achava assim, não, eu estou normal? Ou você já tinha aquele incômodo dentro de você? Eu tratava esse problema, como uma fobia social. Né? Eu dizia que eu tinha fobia social, porque eu não tinha ainda conhecimento eu só soube disso depois que eu comecei a fazer terapias, né? Desses traumas que a gente vai carregando, né, ao longo da infância, e aí chega um momento que você trava. E teve assim, você chegou, mas você estudou, você teve que apresentar trabalho, seja na graduação, no mestrado. Teve algum episódio, alguma coisa que você falou assim, cara, eu preciso dar um jeito nessa minha vida. Aconteceu alguma coisa aí? Aconteceu e foi recentemente, não faz muito tempo, né? Isso aconteceu em 2023, quando eu estava terminando o meu mestrado. Eu fui para um congresso na cidade de Joinville, em Santa Catarina, e fui comer a pesquisa do açaí, né, da Amazônia, que eu levei. Mas aí era o seu trabalho de mestrado? Era a minha dissertação. Do mestrado? Do mestrado. Tá. E nesse congresso? Eu desenvolvi o material, tudo, levei meus gráficos, minhas tabelas, e eu dei o meu máximo, sabe? Foi lá para entregar 100%? Eu fui lá para entregar 100%. E quando eu cheguei lá, depois que a avaliação, né, porque tem umas pessoas que ficam... Uma banca avaliativa. Uma banca avaliadora que vai lá nos trabalhos e vê, e ficam fazendo perguntas para você, questionando se foi você mesmo que desenvolveu o trabalho, se você realmente tem conhecimento e tudo. Eles ficam questionando. Um exame, né? E aí, quando teve o resultado, né, dos trabalhos que estavam presentes lá, o meu trabalho ganhou em primeiro lugar. Nossa. Só que tem um pós, né? Você ganhou em primeiro lugar. Eu ganhei em primeiro lugar. Ficou feliz? Quem não fica, né? Eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei desacreditada. Né? Só que é o seguinte, para.
É o seguinte, ela não sabe, mas esse momento do para é porque nós vamos ao final da história. O final dessa história é legal, mas a gente só conta daqui a pouco, depois do intervalo. Você não saia daí, fica ligado. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! E, gente, esse projeto lindo que nasceu é o Preto no Branco, passando a limpo a sua comunicação. O quanto ruídos e falta de clareza tem te pedido de avançar. E eu aqui, expert em pessoas, estou aqui para contribuir com vocês. E o Moisés? Aproveitando a parte empresarial, nós vamos tratar de gestão organizacional, que é a sua ação com a sua equipe, com seus fornecedores, com seus clientes. Nós queremos falar de tudo sem filtro. Preto no Branco. É um projeto que nós estamos chegando aí, ó, para agregar na sua vida. Passando a limpo a sua comunicação. Então fique de olho que estreamos semana que vem. Seguimos aqui com o programa Liderança e Gestão. Quero aproveitar esse momento para mandar um abraço especial aqui para algumas pessoas. O fato de nós estarmos hoje conversando aqui nessa entrevista com a Samara Caval é porque um dia eu conheci o Orlange. E aí quero mandar um abraço para o Orlange e para a Daniela lá de Jundiaí. Que Deus abençoe vocês. Conheci também através deles o Vitor Gabriel, videomaker na região aqui de Alphaville, Barueri, Osasco. Um abraço para você, Gabriel. Quero mandar um abraço especial. Olha que eu já aumentei o tom da voz e o uau ficou assim, ó. Um abraço especial para Walter Caval. Aí, meu irmão, muito obrigado, porque hoje você cedeu um pouquinho aí, ó, do tempo de vocês, véspera no feriado, um tempinho de vocês no feriado, para estar aqui com Samara, sua esposa. Walter, um abraço, que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Quero também dizer para vocês aqui que o nosso abraço do programa desta quinta-feira vai para o Ezequias, da padaria do Bill. Ezequias, Deus abençoe o seu trabalho também. Samara, nós estávamos aqui na sequência falando sobre vencer os medos. Isso. Você, quando ganhou o prêmio, tem um pós, a gente ganha um prêmio. Você conquistou lá, seu trabalho foi selecionado como um dos melhores, teve uma premiação, foi isso? Ele foi premiado em primeiro lugar na categoria mestrado lá do evento. Um evento nacional. Um evento nacional. Nacional. E aí você vira referência para apresentar seu trabalho em outros lugares, não vira? Isso. Daí os holofotes, né, ficam todos virados para você, né? Tá. Você ganhou o primeiro prêmio lá do momento e eu fiquei desacreditada. Uhum. Eu achava que eu não tinha merecimento, porque eu vi outros trabalhos também que estavam apresentando e eu achava que tinham trabalhos melhores que os meus. E você recebeu convites para você ir a outros lugares? E como é que foi? Eu recebi convites de podcasts, recebi convites para palestrar em empresas, palestrar em outras universidades, recebi convites para poder estar apresentando a minha pesquisa e eu recusei todos. Recusou todos? Recusei tudo. E isso porque não era merecimento, era o medo que estava te segurando? Era medo. Uhum. Medo da exposição, medo do julgamento, uma autoinvalidação com você mesmo. Agora a pergunta do programa de hoje, como é que você vence seus medos? Como é que você venceu isso? Porque você é uma empresária de sucesso, como é que você vence o seu medo? A partir da decisão. Legal. A partir do momento que eu decidi e coloquei em ação, dar o primeiro passo, né? Eu fiz um plano. E qual foi esse primeiro passo? No seu plano, qual foi esse primeiro passo? Esse primeiro passo, eu resolvi cuidar de mim, Tá. sabe? Fui cuidar da Samara como pessoa, entender quais eram os bloqueios que ela tinha, o porquê que eu estava sentindo aquilo naquele momento, porque não era normal, Tá. né? Uma pessoa está
no seu último degrau e, de repente, ela ficar com postura perdedora. Tá. Né? Eu deixava o medo ser protagonista da minha história. Legal. E quando você vai, você pode dizer para a gente exatamente qual foi esse seu primeiro passo? O que você fez depois que você decidiu, pô, isso aqui não tá legal, eu vou para cima, eu vou resolver. Qual foi o seu primeiro passo? Você foi para onde? Eu fui enfrentar o medo. Né? Tá. Inclusive, hoje eu estou aqui enfrentando o meu maior medo, que é de falar em público. Que legal. Muito E bom. eu também estou na primeira vez aqui num programa de televisão, né, expondo a minha história, a minha dor, que através da minha dor eu quero curar outras pessoas também. Tá, e aí você pega então essa sua recuperação de saúde mental e você, com a sua experiência de empresária, você atende outras pessoas, você quer melhorar a vida dessas pessoas, é isso? Isso, eu atendo mulheres que querem se desenvolver, que querem perder os seus medos. Eu tenho um programa de acompanhamento junto com outras pessoas, em que eu faço um acompanhamento há 3 meses dessas mulheres e eu coloco ferramentas para elas se desenvolverem. Legal. E me diga uma coisa, é possível quem hoje está travado, com medo por algum motivo, é possível chegar onde você chegou, obter sucesso? É possível, tanto que eu estou aqui. Que legal! Muito bom, muito bom. Samara, qual é uma frase que você tem em relação a essa sua transição do medo para a cura? Uma frase sua, um pensamento, uma ideia que você tem que pode ajudar as pessoas. O que seria aí? Essa frase eu adquiri ela como minha agora, que eu aprendi com um amigo meu, né, que ele me apresentou. E eu vou levar essa frase comigo, que pessoas feridas, elas ferem, mas pessoas curadas, elas curam outras pessoas. Que beleza, muito bom, muito bom. Eu quero, nesse finalzinho de programa aqui, perguntar para você, Samara, como as pessoas podem te achar? Como é que a gente fala com você, tira dúvidas? Porque é o seguinte, a gente falou de várias coisas que você faz e do que te travou, mas de alguma forma você chegou onde você queria chegar. Samara, como é que nós te encontramos nas redes sociais? Nas minhas redes sociais você pode me encontrar através do @samara.cavall, samara.cavall, e me passar uma mensagem no direct que eu respondo. Legal! Nós vamos aí agora finalizar com um recado que você gostaria de deixar. Eu vou juntar duas situações para uma mesma resposta, para um mesmo argumento. Você vai falar com os empresários ou com as empresárias e com pessoas que têm medo. Qual o recado que você deixaria nesse final de programa para essas pessoas? Elas querem conquistar, elas querem chegar no topo. Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Você pode olhar para a sua câmera e dizer o seu recado especial para empresários, empresárias, pessoas que querem deixar o medo de lado. Para você que quer empreender e tem medo, eu posso te ajudar, porque eu também tive medo de empreender, eu tive medo de criar um CNPJ, tive medo de contratar mais funcionários e eu venci esses medos. E se você quer estar junto comigo nessa jornada de conhecimentos, me procure que eu posso te ajudar. Legal, muito bem. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui finalizando o nosso programa de hoje e eu quero aqui lembrar 2 coisas para você. Na história da Samara Cavall, ela teve que decidir e a partir do momento que ela teve a sua decisão, ela partiu para a conquista de novas coisas e a principal delas, vencer o medo. Por isso que ela está onde está, por isso que ela chegou onde chegou. Não se esqueçam que decisão é algo fundamental na sua vida para você mudar de estágio. Você que decide se você continua do jeito que está
ou se você vence aí os seus medos. Samara, muito obrigado por você separar um tempo para estar conosco aqui nesse programa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Moisés, pelo convite. É uma alegria estar aqui com você. Legal. E o nosso último recadinho é que a partir do próximo programa estaremos eu e doutora Márcia lançando uma proposta para vocês nos acompanharem no segundo semestre. Preto no branco. Nós vamos falar de pessoa, comunicação de pessoas e vamos falar de comunicação nas empresas. Nós esperamos você ligados aqui no programa Liderança e Gestão na próxima quinta-feira, às 21 horas, ou popularmente conhecido como 9 da noite. Fui! Não esqueça de ser feliz, mas com resultados satisfatórios. Tchau, pessoal. Valeu!